Eu sei que isto provavelmente não é uma novidade para alguns de vocês, pelo menos para mim é uma novidade e por isso decidi fazer um vídeo. Luís Marques Mendes tem um mandatário da candidatura para a cultura, inclusão e diversidade, uma coisa assim do género. E vocês não vão adivinhar, quer dizer, agora já sabem quem é porque está na thumbnail, mas eu acho que se eu vos tentasse dizer, vocês não iam perceber quem é que era. Mas, enfim, vamos agora ver quem é este mandatário, que vocês no fundo já sabem porque já viram a thumbnail. E vamos fazer os comentários, porque eu acho que isto é tão ridículo e tão miserável que, francamente, só merece condenação. E já vou explicar porquê, não se preocupem, vamos ouvir. E queria agora um mandatário cultura, diversidade e inclusão. E que eu acho que a pessoa magnífica para isto, a pessoa mais indicada para este chapéu é o senhor seu filho. Muito obrigado. Portanto, meu querido amigo, pai do Dino e que eu tive o gosto de conhecer acho que o ano passado, queria muito a sua bênção, a sua ajuda, o seu apoio para tentarmos que o seu filho me pudesse ajudar. Um mandatário é uma espécie de representante do candidato aqui nestas áreas e acho que nada melhor do que eu. Não sei se concorda comigo. Não, concordo, estou mesmo contente. Então dá bem. Olha, isso. Que Deus lhe abençoe e dê muita sorte. Olha, muito obrigado. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Fico muito contente. Eu tenho várias razões para achar isto ridículo. Tenho várias razões, francamente. Aliás, razões dadas pelo Dino Santiago. Não estamos a falar de razões abstratas ou até de razões biológicas, porque eu já tenho lido comentários. E há pessoas que acreditam que eu embirro com o Dino Santiago porque ele tem uma cor de pele diferente. Não podiam estar mais enganados. Mas francamente que não podiam. Eu tenho imensas razões para não suportar o Dino Santiago. Nomeadamente o seu posicionamento sobre este país, que Luís Marques Mendes se candidata a liderar de certa forma na presidência da República. Vamos por partes. Dino Santiago tem um episódio muito interessante sobre o hino português. O Dino Santiago não gosta do hino nacional. E, portanto, como não gosta do hino nacional, propôs a sua alteração. E propôs a sua alteração porquê? Pela sua apologia esclavagista e apologia belicista, nomeadamente por aquela parte do hino nacional em que se diz contra os canhões marchar. Luís Marques Mendes, pelos vistos, está confortável em ter um mandatário para a cultura, inclusão e outras tretas quaisquer, perdoem-me a expressão, não tenho outra forma de o dizer, que seja um homem que nem sequer suporta o hino nacional, não suporta o nosso hino. E Luís Marques Mendes está disponível para ter como mandatário da cultura, da inclusão e não sei mais do que, Dino Santiago, que não suporta Portugal. Este é o primeiro ponto e, portanto, acha que o hino nacional deveria ser alterado e que os portugueses deveriam conviver com aquilo que foram, andando evidentemente de cabeça baixa, pedindo desculpa por existirem, como se fossem o único povo alguma vez envolvido na história na questão da escravatura. Como se em África os compatriotas de alguns dos que hoje choramingam o papel de Portugal, os compatriotas dessas pessoas não vendessem escravos aos europeus. E é curioso porque algumas das pessoas que fazem estas críticas com raízes africanas, estes esquerdistas que têm raízes africanas, era curioso fazerem, por exemplo, um teste de ADN para percebermos se por algum acaso eles próprios não são descendentes de compatriotas deles que vendiam escravos aos europeus. Era curioso, é porque entre pessoas com raízes africanas temos sem dúvida nenhuma descendentes de pessoas que foram escravos, mas também temos descendentes de quem os vendia. E portanto isto é um tema que não estão disponíveis para falar, mas é uma evidência. E aliás, antigos territórios portugueses, nomeadamente o Brasil, só aboliu a escravatura mais de 60 anos depois da independência, 67 anos depois da independência, se não me falha a memória. E portanto, enquanto que Portugal e os restantes países europeus têm que andar de cabeça baixa, pedir desculpa pelo que são e terem vergonha da sua história, os outros países podem conviver tranquilamente com a sua história e devem-na celebrar. Ou seja, todos devem celebrar a sua história, menos os europeus. Os europeus não podem evidentemente celebrar a sua história. O Dino Santiago, eu dei-me ao trabalho de ir investigar, deu uma entrevista a dizer que
não fechar as fronteiras e combater a extrema-direita se faz com a, e cito, criolização de Portugal. Ou seja, do ponto de vista, criolização vem de crioulo. Não sei se criolização é uma palavra, mas enfim, é uma palavra que vocês percebem o significado. E, portanto, basicamente o que Dino Santiago diz é que para combater a extrema-direita, leia-se pessoas perfeitamente legítimas na Assembleia da República, com mais legitimidade do que as forças políticas com os quais Dino Santiago simpatiza, e digo porque Dino Santiago é claramente de esquerda, e a esquerda representa 30% do Parlamento português. Portanto, se há quem tenha legitimidade em Portugal para estar no Parlamento português e para não ser combatido, é a extrema-direita, que representa uma boa parte do Parlamento português e que neste momento lidera a oposição. E, portanto, Dino Santiago não só é favorável à alteração do hino porque para ele é demasiado belicista e esclavagista, como também é a favor da criolização de Portugal. E, portanto, eu não sou a favor da criolização de Portugal, não sou a favor da substituição populacional que está em curso, e estamos a ignorar verdades absolutas e que andam há imenso tempo a ser contestadas em nome de uma dita inclusão e o que quer que seja. E, portanto, um homem que é contra o hino, quer as fronteiras abertas e a criolização de Portugal, é o escolhido de Luís Marques Mendes para mandatário da cultura e da inclusão e não sei mais do quê. E, portanto, é curioso que Luís Marques Mendes, que era colocado como o candidato de direita, e por isso é que eu disse desde o início, andavam comentadores políticos a dizer: a direita está cheia de candidatos, que sorte, pá! É o Almirante, é o Luís Marques Mendes, é o André Ventura, isto é só pessoas de direita. Tirando o André Ventura, já viemos a perceber que candidatos de direita não há mais nenhum. Tirando o André Ventura, não há mais nenhum candidato de direita. Luís Marques Mendes acaba de escolher, se calhar já escolheu há uns tempos, mas escolhe como mandatário da cultura um homem que odeia Portugal, quer alterar o seu hino e que é favorável à criolização do país. E Luís Marques Mendes, que supostamente era o candidato da direita, faz esta escolha. E, portanto, Luís Marques Mendes, para quem ainda tinha dúvidas depois de uma década de comentário político, Luís Marques Mendes não é de direita, nunca foi de direita, nunca será de direita, e ainda há pessoas que insistem em posicioná-lo como centro ou centro-direita, única e exclusivamente porque tem o apoio do PSD. Ele tem o apoio do PSD porque o PSD não tem mais candidatos e foi a escolha evidente porque o Luís Marques Mendes fez parte do partido e que, segundo sei, continua a fazer parte do partido. E, portanto, não foi uma escolha assim tão difícil do PSD, e mesmo que o PSD tente dar, tente dançar à música que o Ventura toca, o PSD também não é de direita. O Sá Carneiro tentou inscrever o PSD na Internacional Socialista e, portanto, não é propriamente uma grande novidade, e a única razão que impediu isso foi precisamente Mário Soares já lá estar. E, portanto, francamente, eu até admito que o PSD tenha sofrido modificações e que hoje seja de centro. Agora, não me digam é que o PSD é de direita, até porque com escolhas deste tipo para candidatos, enfim. E, portanto, temos aqui um homem que supostamente também já terá fechado, através de algumas das suas empresas, grandes contratos com o erário público, é uma evidência, grandes concertos, é o amigalhaço do poder político, porque é um esquerdista e diz que todos são vítimas de Portugal e que Portugal é muito mau, Portugal é racista estruturalmente, mas de repente Luís Marques Mendes acha que um homem que passa a sua vida a falar mal de Portugal e a dizer que somos todos uns esclavagistas, de repente é um bom mandatário para a cultura. Luís Marques Mendes está apresentado, e que não me voltem a dizer que há mais candidatos de direita que não o André Ventura. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.